Olá! Já pararam para pensar como uma página, que é silenciosa e parada, de repente pode explodir com ação, com som, com emoção? Pois hoje a gente vai dar uma espiada na caixa de ferramentas dos quadrinistas para descobrir qual é a mágica por trás da arte de contar histórias nos quadrinhos. E olha só, para a gente já começar com o pé na porta, um fato que talvez seja uma surpresa. As HQs, as histórias em quadrinhos, são oficialmente uma das 11 formas de arte. É isso mesmo. Estão lá lado a lado com a música, com a pintura, com o cinema. Vai muito além de um simples entretenimento, né? E isso leva a gente para a grande questão. Como é que essa mágica toda acontece? Como uma série de desenhos consegue fazer a gente ouvir um trovão, sentir a tensão de um sussurro ou até mergulhar nos pensamentos de um personagem? É exatamente isso que a gente vai desvendar. Ok, então vamos lá. Para a gente entender de verdade essa mágica toda por trás da página, primeiro a gente precisa arrumar a casa, entender a base. Afinal de contas, o que é fundamentalmente uma história em quadrinhos? Bom, a definição mais formal diz que é a arte de contar uma história usando desenhos e texto, um depois do outro, em sequência. Pensa que é tipo uma dança, super bem coreografada entre a linguagem verbal, que é o que a gente lê, e a não verbal, que é tudo aquilo que a gente vê e interpreta. E olha que interessante, não é tão diferente de um romance ou de um filme, sabe? As HQs também são construídas com os mesmos pilares. Toda história precisa de um enredo, de personagens que cativem a gente, de um tempo e um lugar definidos e, claro, de um desfecho. A grande sacada dos quadrinhos é que eles usam um conjunto de ferramentas bem único para construir tudo isso. Agora sim, chegamos na parte mais divertida. Vamos abrir essa caixa de ferramentas e ver os tais recursos gráficos, que são os truques que os artistas usam para basicamente puxar quem está lendo para dentro da história. É como se fosse o arsenal secreto do quadrinista. Cada linha, cada forma, cada escolha de design é um truque visual muito bem pensado, criado para gerar uma experiência imersiva e fazer a página quase respirar. A primeira grande ferramenta que a gente vai analisar é talvez a mais icônica dos quadrinhos, o balão de fala. Mas ele faz muito mais do que só guardar as palavras. Ele dá voz ao silêncio e mais, ele dá tom e intenção para essa voz. Repara só como o formato do balão muda tudo. Uma linha contínua, conversa normal. Se ela for tracejada, pontilhada, a voz na hora vira um sussurro. Uma nuvenzinha? Pronto, estamos dentro da mente do personagem. E aquelas linhas todas espetadas, pontiagudas, não tem nem o que discutir, né? É um grito. A fonte original resume isso perfeitamente. O formato não é só um enfeite, não está ali para ficar bonito, é uma camada de informação. É um recurso narrativo super poderoso que diz pra gente como as palavras estão sendo ditas sem precisar de uma linha de descrição. Bora para a próxima ferramenta então. Se os balões dão voz aos personagens, como os artistas criam o som do mundo ao redor deles? A resposta está numa palavra que é até divertida de falar: onomatopeia. Onomatopeia, de um jeito bem simples, é uma palavra que imita o som que ela descreve. É a solução genial dos quadrinhos para o problema do silêncio, transformando o som num elemento visual que faz parte da arte. Por exemplo, quando a gente vê um cabrum explodindo na página, ninguém precisa explicar que teve um trovão ou uma explosão. A gente praticamente ouve o som com os olhos. E o tipo da letra, o tamanho, a cor, tudo isso ajuda a gente a sentir a intensidade daquele som. Mas não é só para barulheira, não. Um simples tic-tac pode preencher um quadro com o som ambiente de um relógio, aumentando a tensão, marcando a passagem do tempo e construindo todo um clima sem uma única palavra de narração. Então, o ponto crucial é este. Nada numa página de quadrinhos é por acaso. Desde o formato de um balão de pensamento até as letras de um efeito sonoro, cada elemento é uma escolha artística, deliberada, pensada para contar a história do jeito mais eficaz e envolvente possível. E isso tudo mostra o poder incrível que essa forma de arte tem. Agora que um pouquinho da mágica foi revelada, a questão que fica no ar é, da próxima vez que alguém for ler um quadrinho, que outras emoções, que outras histórias uma simples linha pode esconder? A resposta está lá, esperando para ser descoberta, entre os quadros.